Um pai que já teve tudo perde tudo após uma traição inesperada. Sem lar nem saída, ele e sua filha pequena passam a sobreviver nas ruas, contando apenas um com o outro. Quando uma desconhecida oferece pão e esperança, o destino começa a mudar silenciosamente. Mas ninguém poderia imaginar que esse gesto simples transformaria 3 vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha sobre o horizonte de arranha-céus de São Paulo quando Maurício Almeida estacionou seu BMW na garagem do luxuoso condomínio no Morumbi. Aos 42 anos, ele era o retrato do sucesso, dono da Almeida Incorporações, uma das construtoras mais respeitadas da capital paulista, com projetos em vários estados e uma fortuna estimada em milhões. Pegou sua pasta de couro italiano e ajeitou a gravata antes de entrar no elevador panorâmico. Papai, Sofia, sua filha de 6 anos, correu para ele assim que a porta do apartamento se abriu. Com os cabelos cacheados e a pele morena como a mãe, que havia partido quando ela tinha apenas 2 anos, Sofia era o motivo pelo qual Maurício acordava todas as manhãs. Minha princesa. Ele a ergueu nos braços, girando-a pelo amplo living, decorado com obras de arte contemporânea e móveis de design. Como foi seu dia? A tia Marlene me ensinou a fazer origami. Olha! Ela estendeu um pequeno pássaro de papel colorido, orgulhosa. Marlene, a governanta que cuidava da menina há 4 anos, sorriu do corredor. Ela tem talento, patrão. Maurício agradeceu com um aceno de cabeça e carregou a filha até a varanda, de onde se via a cidade iluminada. Semana que vem vamos para nossa casa na praia, só nós 2. Que tal? Sofia aplaudiu entusiasmada, sem imaginar que aquela seria a última noite deles naquele apartamento. Na manhã seguinte, Maurício acordou com o toque insistente do celular. Era Clarice, sua secretária, a voz trêmula. Doutor Maurício, o senhor precisa vir para o escritório agora. A Receita Federal está aqui com mandados. O sangue gelou em suas veias. Em menos de 1 hora, estava no edifício comercial na Faria Lima, assistindo atônito enquanto policiais federais e auditores vasculhavam cada gaveta, cada computador da Almeida Incorporações. O que está acontecendo? Perguntou a um delegado que supervisionava a operação. O homem o encarou com frieza profissional. Investigação por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Temos evidências de desvios de mais de 30 milhões nos últimos 5 anos. Isso é absurdo. Minha empresa é limpa. Sempre declaramos tudo corretamente. Foi quando Marcelo Bueno, seu contador-chefe e amigo de faculdade, entrou escoltado por 2 policiais, cabeça baixa, algemado. Marcelo, o que significa isso? O contador não conseguiu encará-lo. Desculpa, Maurício, eu não tinha escolha. As próximas horas foram um borrão de declarações, documentos, advogados e a terrível verdade emergindo. Marcelo, o homem que administrava as finanças da empresa desde sua fundação, tinha fraudado balanços, criado empresas fantasmas e desviado fortunas para contas no exterior em nome de Maurício, sem seu conhecimento. A assinatura falsificada de Maurício estava em centenas de documentos. Como você pôde? Maurício perguntou quando ficaram brevemente sozinhos numa sala de reuniões. Éramos amigos desde os tempos da USP. Você foi padrinho de casamento, é padrinho da Sofia. Marcelo enxugou uma lágrima. Começou pequeno, dívidas de jogo, depois virou um vício. Quando percebi, era tarde demais. Antes do anoitecer, o império de Maurício desmoronava como um castelo de cartas. Suas contas foram bloqueadas, seus bens congelados. A manchete do Estadão do dia seguinte trazia seu rosto e o título: Magnata da construção envolvido em esquema milionário de fraude fiscal. Em casa, teve que enfrentar o olhar confuso de Sofia enquanto explicava que precisariam mudar de casa por um tempo. Não teve coragem de dizer que o apartamento já estava sendo apreendido, assim como os carros, a casa de praia, tudo. Mas e meus brinquedos? E a escola? Perguntou a menina agarrada ao seu coelho de pelúcia preferido. Leve só o essencial, princesa. O resto a gente compra depois. Era uma mentira piedosa. Em sua conta pessoal, restavam apenas 267. Os amigos que ele achava ter desapareceram ao primeiro sinal de escândalo. Os investidores exigiam explicações que ele não tinha.
Os jornalistas o perseguiam. Os clientes cancelavam contratos. 3 semanas depois, Maurício e Sofia chegaram ao limite. Hospedados num hotelzinho barato na Zona Leste, com o dinheiro acabando, Maurício ouviu do gerente que precisavam deixar o quarto. Seu cartão de crédito tinha sido recusado. Só mais uma noite, por favor, implorou olhando para Sofia, que dormia na única cama. Se não pagar, precisa sair até às 6. Naquela noite fria de junho, Maurício Almeida, que já havia estrelado capas de revistas de negócios como um dos empreendedores mais promissores do Brasil, dormiu num banco de praça no Parque do Carmo, com Sofia encolhida em seus braços, coberta apenas pelo seu paletó. "Papai, estou com fome", murmurou ela ao amanhecer, com os lábios rachados e os olhos fundos. Ele vasculhou os bolsos encontrando algumas moedas. "Minha filha está cansada." O gerente, um homem de meia-idade com olheiras profundas, balançou a cabeça. "Sinto muito, mas tenho ordens. Suficiente para um pão na padaria da esquina, que dividiram em silêncio. Os dias seguintes foram um pesadelo. O processo judicial corria, mas seu advogado abandonou o caso quando percebeu que não seria pago. Maurício tentou empregos, mas seu nome estava manchado, seu rosto conhecido. "Não contratamos criminosos", ouviu em uma entrevista. "Mas sou inocente", protestou em vão. Dormiram em albergues quando conseguiam vagas, em praças quando não conseguiam. Sofia adoeceu com uma gripe forte, mas não tinham dinheiro para remédios. Seu rostinho magro e pálido era como uma faca no coração de Maurício. Em uma noite particularmente fria, abrigaram-se sob a marquise de uma loja na Avenida Paulista. Sofia chorava de fome, abraçando os joelhos. Pessoas passavam apressadas, desviando o olhar, alguns jogando moedas sem parar. Maurício já não se importava com o orgulho. Aceitava qualquer ajuda para alimentar a filha. Foi quando uma mulher de uniforme azul claro parou diante deles. Cabelos negros presos num coque simples, pele morena queimada de sol, mãos calejadas. Carregava uma sacola de compras e tinha um crachá pendurado no pescoço. Juliana Pereira, babá, Colégio Horizonte. Ela olhou para Sofia, depois para Maurício, sem o nojo ou a pena que ele já estava acostumado a ver. Era um olhar diferente, quase compreensivo. "Sua filha precisa comer algo quente", disse com sotaque nordestino. "Tem uma lanchonete ali na esquina. Venham comigo." Maurício hesitou. O orgulho ainda lutava dentro dele. "Não precisamos de caridade." Juliana não recuou. "Não é caridade, é humanidade. Todo mundo merece comer." Havia algo na firmeza daquela mulher simples que não permitia recusa. Maurício se levantou, ajudando Sofia a fazer o mesmo. A menina olhava para a desconhecida com curiosidade, um pequeno brilho de esperança em seus olhos opacos de cansaço. E assim, seguindo uma babá que mal conheciam, pai e filha caminharam pela avenida iluminada, sem saber que aquela mulher mudaria o destino deles para sempre. Na pequena lanchonete da Avenida Paulista, Sofia devorou o sanduíche quente e o chocolate como se nunca tivesse comido antes. Juliana observava a criança com um sorriso suave, enquanto Maurício mantinha os olhos baixos, segurando seu café com mãos trêmulas. "Obrigada, tia!" Sofia exclamou quando terminou, os olhos brilhando pela primeira vez em semanas. Havia um pouco de cor em suas bochechas agora. Juliana afagou os cabelos despenteados da menina. "De nada, pequena. Como você se chama?" "Sofia Almeida. Tenho 6 anos." Ela mostrou 6 dedos orgulhosamente. "E você?" "Juliana Pereira. Mas pode me chamar de Ju." Maurício finalmente encontrou coragem para encarar a mulher. "Por que está fazendo isso?" Juliana deu de ombros, um gesto simples, mas carregado de significado. "Já estive do outro lado da moeda. Sei o que é passar necessidade com uma criança." Ela hesitou, como se decidindo quanto revelar. "Vim de Caruaru para São Paulo há 8 anos, com um filho pequeno e muitos sonhos. A vida não foi fácil." "E seu filho?" Sofia perguntou inocentemente. Uma sombra cruzou o rosto de Juliana. "Ele mora com minha irmã em Pernambuco. Envio dinheiro todo mês." Ela rapidamente mudou de assunto. "Trabalho como babá para 3 famílias diferentes. É cansativo, mas paga as contas." Quando saíram da lanchonete, a noite havia esfriado ainda mais. Juliana olhou para o céu nublado,
depois para pai e filha. Onde vocês vão dormir hoje? Maurício engoliu em seco. Vamos dar um jeito. Papai, estou com frio, Sofia murmurou agarrando-se às pernas dele. Juliana mordeu o lábio, travando uma batalha interna visível em seus olhos. Finalmente suspirou. Olha, eu moro num quartinho nos fundos de um sobrado em Santana. É pequeno, mas tem um sofá onde você pode dormir, disse, olhando para Maurício. A Sofia pode ficar comigo na cama, só por esta noite, até vocês encontrarem um lugar. A oferta era tão inesperada que Maurício quase recusou automaticamente. Seu orgulho gritava para não aceitar mais caridade, mas o olhar de Sofia, esperançoso e exausto, decidiu por ele. Só por uma noite, concordou, relutante. O quartinho de Juliana era realmente pequeno, um cômodo único com uma cama de solteiro, um sofá desgastado, uma mini geladeira e um fogão de 2 bocas. Um banheiro minúsculo completava o espaço, mas estava limpo e, mais importante, era quente. Não é muito, mas é melhor que a rua, disse ela, arrumando lençóis no sofá. Amanhã cedo tenho que trabalhar, mas vocês podem ficar aqui até eu voltar à noite. Sofia adormeceu rapidamente na cama, enquanto Maurício permanecia acordado no sofá estreito, encarando o teto. Como havia chegado àquele ponto? Dependendo da caridade de uma desconhecida? Não consigo dormir. A voz suave de Juliana surgiu na penumbra. Ela estava sentada à beira da cama, observando-o. Desculpe se estamos incomodando, murmurou ele. Não é isso. Ela hesitou. Posso perguntar, o que aconteceu com vocês? Você não parece alguém que sempre viveu nas ruas. Havia algo na simplicidade direta daquela mulher que quebrou as barreiras de Maurício. Em voz baixa, para não acordar Sofia, ele contou tudo. O sucesso, a traição, a queda, as portas fechadas. O pior não é perder tudo, confessou com a voz embargada. É saber que falhei como pai. Sofia merecia mais. Juliana o escutou sem interromper, sem julgar. Quando ele terminou, ela simplesmente disse: Amanhã é um novo dia, descanse. Uma noite se transformou em 3, depois em 1 semana. Juliana saía cedo para trabalhar e voltava à noite, sempre trazendo algo para Sofia. Um livro usado, uma fita para o cabelo, um desenho feito pelas crianças que ela cuidava. A menina florescia visivelmente, recuperando a alegria infantil que quase havia sido sufocada nas ruas. Maurício, por sua vez, passava os dias procurando trabalho, qualquer trabalho, mas seu nome ainda era tóxico no mercado. Em uma semana particularmente frustrante, conseguiu apenas um bico descarregando caminhões no CEAGESP, que rendeu pouco mais de R$ 100. É um começo, disse Juliana encorajadora, quando ele colocou o dinheiro sobre a mesa, oferecendo para ajudar nas despesas. Ela recusou. Guarde para recomeçar. Numa manhã de sábado, enquanto Juliana lavava roupas no tanque dos fundos e Sofia desenhava sentada no chão, uma batida firme soou na porta. Uma mulher de terno e prancheta se apresentou. Débora Monteiro, Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia sobre uma criança possivelmente em situação de vulnerabilidade neste endereço. O coração de Maurício gelou. A vizinha do andar de cima, que sempre olhava com desconfiança quando eles entravam ou saíam, provavelmente tinha feito a denúncia. Débora entrou, observando o espaço apertado com olhos clínicos. Viu os desenhos de Sofia, o colchonete no chão onde Maurício agora dormia, a escova de dentes da menina ao lado da pia. O senhor é o pai? Perguntou, olhando para Maurício. Sim. E a senhora? Virou-se para Juliana. Sou uma amiga. Eles estão ficando comigo temporariamente. Débora anotou algo na prancheta. Sofia está matriculada em alguma escola? Maurício sentiu o rosto queimar. No momento, não. Estamos em uma situação transitória. A assistente social entrevistou Sofia separadamente. Depois chamou os adultos. Vou ser direta, disse, com voz firme, mas não unkindly. A situação aqui é claramente inadequada para uma criança. 3 pessoas num cômodo sem espaço, sem privacidade. A menina fora da escola. O senhor sem emprego fixo. Ela olhou para os papéis. Entendo que está passando por dificuldades, Sr. Almeida, e que a senhora Pereira está ajudando. Mas meu trabalho é garantir o bem-estar da criança. Vai levar minha filha?
A voz de Maurício era apenas um sussurro horrorizado. Não imediatamente. Estou dando um prazo de 2 semanas para regularizar a situação. Isso significa encontrar moradia adequada, matricular Sofia em uma escola e comprovar renda mínima para sustentá-la. Ela entregou um papel. Caso contrário, iniciaremos o processo para colocá-la em um abrigo temporário. Quando Débora saiu, Maurício desabou no sofá, o rosto nas mãos. Vão tirar Sofia de mim. Juliana sentou-se ao seu lado, colocando a mão em seu ombro. Não vão. Vamos dar um jeito. Como? Ele perguntou, desesperado. Ninguém quer me dar emprego. Não tenho dinheiro para alugar um lugar, mesmo o mais barato. Sofia, sentindo a tensão, aproximou-se timidamente. Papai, vamos ter que ir embora da casa da tia Ju. O olhar que pai e filha trocaram partiu o coração de Juliana. Ela respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria a vida dos 3 para sempre. Eu conheço a diretora da escola onde trabalho, disse ela, determinada. Vou conversar com ela amanhã sobre uma vaga para Sofia. Quanto à moradia, ela hesitou. Podemos dizer que vocês são minha família, primos do Nordeste que vieram para São Paulo. Ninguém precisa saber a verdade. Mas isso pode te prejudicar, protestou Maurício. Se descobrirem que mentiu... Juliana deu de ombros, naquele gesto simples que ele começava a admirar. Algumas regras foram feitas para serem quebradas quando se trata de proteger quem precisa. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Juliana e Maurício conversaram até tarde. Ela contou sobre sua infância em Caruaru, a gravidez precoce, a vinda para São Paulo em busca de oportunidade, a dor de deixar o filho com a irmã para poder trabalhar. Ele falou sobre os tempos de faculdade, o início da empresa, o casamento fracassado com a mãe de Sofia, que os abandonou quando a menina tinha apenas 2 anos. Sob a luz fraca de uma lâmpada barata, 2 vidas completamente diferentes se encontraram, revelando mais semelhanças do que qualquer um deles poderia imaginar. Obrigado, disse Maurício, quando o relógio já marcava quase 2 da manhã. Não só por nos acolher, mas por acreditar em mim. Juliana sorriu e naquele sorriso havia uma promessa silenciosa de que, de alguma forma, tudo ficaria bem. O que nenhum dos dois sabia era que, a quilômetros dali, em uma cobertura de luxo nos jardins, Vanessa Almeida, ex-esposa de Maurício e mãe biológica de Sofia, assistia a uma reportagem sobre o escândalo envolvendo a Almeida Incorporações. Seus olhos brilharam com um interesse súbito, enquanto ela pegava o telefone. Dr. Mendes, é Vanessa. Preciso que investigue algo para mim. Urgente. As 2 semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada ao pequeno quarto de Juliana. Sofia foi matriculada no Colégio Horizonte, onde a diretora Dona Eliette, comovida com a história contada pela babá, com algumas adaptações estratégicas, não apenas aceitou a menina, mas providenciou uniforme e material escolar gratuitos através do programa de assistência da escola. Fiz uma nova amiga hoje. Sofia anunciou em sua primeira semana, olhos brilhando, enquanto mostrava um desenho colorido. O nome dela é Bianca. Ela me emprestou os lápis de cor. Maurício observava a transformação da filha com um misto de alívio e gratidão. O sorriso que quase se apagara nas ruas estava de volta, mais radiante que nunca. Cada manhã, Juliana levava Sofia para a escola junto com as outras crianças que cuidava, e Maurício saía em busca de trabalho. Após inúmeras portas fechadas, ele finalmente conseguiu um emprego como auxiliar de cozinha em um restaurante no Tatuapé. O salário era muito menor do que ele jamais imaginou ganhar. E o trabalho exaustivo, cortando legumes, lavando panelas, limpando o chão até tarde da noite, mas pela primeira vez em meses sentia o gosto da dignidade recuperada. No pequeno quarto, a convivência forçada criava situações tanto cômicas quanto tensas. O banheiro minúsculo exigia um balé coordenado de revezamento pelas manhãs. E as 3 personalidades tão diferentes tinham que encontrar formas de coexistir em harmonia. Você dobra as roupas de um jeito estranho, comentou Juliana numa tarde de domingo, observando Maurício organizar o pequeno armário que agora compartilhavam. Estranho como? Ele ergueu uma sobrancelha, tudo em ângulos retos, como se tivesse usado uma régua. Ela pegou uma de suas camisetas
e a dobrou com movimentos fluidos. O espaço limitado significava que cada objeto precisava ter seu lugar exato. Assim é mais rápido e ocupa menos espaço. Você coloca o sal do lado errado do fogão. Ele rebateu com um meio sorriso. E você deixa a pasta de dente sem tampa. Sofia, que brincava no chão com uma boneca emprestada por uma das crianças que Juliana cuidava, olhou para os dois adultos e riu. Vocês parecem o Túlio e a Marcela da minha novela. Quem? Perguntaram em uníssono. Os personagens que brigam o tempo todo porque se gostam, explicou a menina com a sabedoria surpreendente de uma criança de 6 anos. O comentário inocente provocou um silêncio constrangido, com ambos desviando o olhar rapidamente. Numa noite chuvosa, quando Sofia já dormia profundamente, Maurício encontrou Juliana, na pequena área coberta dos fundos, observando a chuva cair. Ele ofereceu uma xícara de chá, que ela aceitou com um sorriso. Sofia está diferente, comentou ele, encostando-se no batente da porta. Mais feliz, mais segura, graças a você. Juliana balançou a cabeça. Ela é uma criança especial, forte como o pai. Forte? Maurício riu sem humor. Eu desmoronei, Ju. Perdi tudo. Perder coisas não é o mesmo que se perder. Ela o encarou com aqueles olhos profundos, que pareciam enxergar além das aparências. Muitos homens no seu lugar teriam abandonado a filha, buscado uma saída fácil. Você não. Isso é força. Naquela noite conversaram por horas, mais abertamente que nunca. Maurício contou sobre o processo judicial que ainda corria, as pequenas esperanças que surgiam. Um ex-funcionário havia entrado em contato, oferecendo-se para testemunhar que as assinaturas tinham sido realmente falsificadas. Talvez eu consiga limpar meu nome eventualmente, disse ele, mas a empresa, a vida que tínhamos, isso acabou. E se fosse uma chance para construir algo diferente, algo mais significativo? A ideia ficou pairando entre eles como uma possibilidade inexplorada. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em quase 2 meses de convivência. Uma rotina se estabeleceu. Maurício trabalhava das 11h23 no restaurante, Juliana cuidava das crianças durante o dia. E Sofia dividia seu tempo entre a escola e o apartamento. Nos domingos, único dia de folga comum, os 3 iam ao Parque da Água Branca ou ao Centro Cultural do Bom Retiro, lugares gratuitos onde Sofia podia correr e brincar. Foi em um desses domingos, enquanto Sofia alimentava os patos do lago, que Maurício finalmente encontrou coragem para algo que vinha adiando. Ju, começou ele nervoso como um adolescente, eu queria te agradecer por tudo que fez por nós. Você já agradeceu 1000 vezes, ela sorriu. Não, eu quero dizer de verdade. Ele respirou fundo. Você mudou nossas vidas. Não apenas nos dando um teto, mas me mostrando que recomeçar é possível, que perder tudo não significa perder a dignidade. Juliana sentiu o rosto esquentar, desviando o olhar para o lago. O que quero dizer é... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu nunca imaginei sentir isso novamente, depois de tudo que aconteceu. Mas aconteceu. E não tem nada a ver com gratidão, ou dívida, ou... é algo mais. Ela finalmente o encarou, os olhos brilhando. Algo mais? Ele tomou a mão dela entre as suas, calejadas depois de meses de trabalho duro. Estou apaixonado por você, Juliana Pereira, pela sua força, sua generosidade, sua alegria mesmo diante das dificuldades. E sei que não tenho nada para oferecer agora, que sou um homem começando do zero, com um nome manchado e um futuro incerto, mas precisava que você soubesse. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, até que Juliana apertou suavemente a mão dele. Você acha que não tem nada a oferecer? Ela balançou a cabeça, sorrindo. Maurício, você me deu algo que eu nem sabia que precisava. Uma família. Quando os lábios deles finalmente se encontraram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse por um instante. Ali naquele banco de parque simples, sob o olhar distraído de uma menina alimentando patos, nascia uma promessa silenciosa de reconstrução. De volta ao pequeno apartamento naquela noite, Sofia percebeu a mudança imediatamente, com o instinto aguçado das crianças. Vocês estão diferentes,
declarou durante o jantar simples. A tia Ju está sorrindo mais e o papai também. Maurício e Juliana trocaram olhares cúmplices. Sofia, Maurício começou cuidadosamente. O que você acharia se a Ju fosse mais que nossa amiga? Se ela fosse como parte da nossa família? A menina franziu a testa, processando a ideia para logo depois abrir um sorriso luminoso. Você vai ser minha mãe, tia Ju? A pergunta, tão direta e cheia de esperança, pegou Juliana de surpresa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu adoraria ser como uma mãe para você, Sofia, se você quiser. A resposta veio na forma de um abraço apertado, com Sofia praticamente pulando da cadeira para se jogar nos braços de Juliana. Aquela noite marcou o início de uma nova configuração. Com o salário de Maurício no restaurante e o trabalho de Juliana como babá, conseguiram juntar dinheiro suficiente para alugar um apartamento pequeno, mas um pouco maior, no mesmo bairro. Tinha 2 quartos minúsculos, uma salinha, cozinha e banheiro, um palácio comparado ao quartinho onde haviam vivido. A mudança aconteceu num sábado ensolarado, com a ajuda de Dona Eliette e seu marido, que emprestaram uma Kombi velha. Os pertences cabiam em poucas caixas, mas a alegria não podia ser medida. Nossa casa, disse Sofia, correndo pelos cômodos vazios. Naquela primeira noite no novo lar, depois que Sofia adormeceu, Maurício e Juliana sentaram-se no chão da sala vazia, compartilhando um vinho barato em copos de plástico, celebrando cada pequena vitória. Nunca pensei que ficaria tão feliz por ter uma geladeira velha e um sofá de segunda mão, confessou Maurício rindo. É porque agora você sabe o que realmente importa, respondeu Juliana, aconchegando-se ao seu lado. Ele a abraçou, sentindo uma paz que parecia impossível meses atrás. Você e Sofia, vocês são o que importa. O beijo que se seguiu selou uma promessa de futuro compartilhado, até que o telefone de Maurício, um pré-pago simples que ele havia conseguido comprar recentemente, tocou, quebrando o momento. Alô? Atendeu, estranhando a ligação àquela hora. A voz do outro lado o fez empalidecer. Maurício, é o Dr. Prado, seu advogado. Desculpe ligar tão tarde, mas é urgente. Vanessa voltou. Vanessa, minha ex-mulher? Sim. Ela entrou com um pedido de guarda de Sofia e tem um bom advogado. O telefone quase escorregou de sua mão. Juliana, percebendo que algo estava errado, aproximou-se preocupada. Por quê? Depois de 4 anos sem dar notícias? Maurício questionou, a voz trêmula. Aparentemente, a mãe dela faleceu recentemente. Deixou uma herança considerável, mas com uma cláusula. Só pode ser acessada pela pessoa que tiver a guarda legal de Sofia. A sala, que minutos antes estava iluminada pela felicidade do novo começo, agora parecia fria e ameaçadora. Ela vai tentar tirar minha filha por dinheiro? Maurício sussurrou horrorizado. Quando desligou, relatou a conversa para Juliana, que o abraçou em silêncio, ambos olhando para a porta do quarto onde Sofia dormia, alheia à tempestade que se formava. No apartamento luxuoso nos jardins, Vanessa Almeida desligava o telefone com um sorriso calculado, enquanto seu advogado organizava documentos sobre a mesa de centro de mármore. E então, Doutor Mendes, conseguiremos a guarda? O homem ajustou os óculos caros. Com o histórico recente do seu ex-marido, desempregado, vivendo nas ruas, envolvido em escândalos financeiros, será como tirar doce de criança. Vanessa sorriu, servindo-se de mais champanhe. Perfeito. Quanto tempo até eu poder acessar a herança da mamãe? Assim que tivermos a guarda definitiva da menina. Talvez 3, 4 meses com um bom juiz. E depois posso mandá-la para um internato ou algo assim? Dr. Mendes hesitou por um segundo, mas logo recuperou a compostura profissional. Tecnicamente, sim. Você terá total autoridade legal sobre ela. Vanessa observou a cidade iluminada pela janela panorâmica, calculando mentalmente como gastaria os milhões da herança. A filha que abandonara anos antes era agora apenas um meio para um fim, uma chave para a fortuna que sempre acreditou merecer. O que ela não sabia era que, no pequeno apartamento recém-alugado, 2 pessoas já planejavam lutar com todas as forças pelo amor genuíno que sentiam por Sofia. A notificação judicial chegou numa terça-feira ensolarada. Maurício estava no trabalho,
quando o oficial de justiça bateu à porta do pequeno apartamento. Juliana, que havia tirado o dia de folga para organizar o novo lar, recebeu o envelope com mãos trêmulas. O senhor Maurício Almeida tem 48 horas para apresentar-se com a menor Sofia Almeida à segunda vara de família, para audiência preliminar referente ao processo de guarda movido por Vanessa Teixeira Almeida. As palavras oficiais, frias e impessoais, causaram um calafrio que percorreu sua espinha. Sentou-se no sofá gasto, relendo o documento várias vezes, como se pudesse mudar seu conteúdo. Quando Maurício chegou do restaurante, já passava da meia-noite. Encontrou Juliana acordada, os olhos vermelhos de tanto chorar silenciosamente. "O que houve?" perguntou alarmado. Ela apenas estendeu o envelope. Enquanto ele lia, seu rosto foi perdendo a cor. "Não podem fazer isso", murmurou, deixando-se cair ao lado dela. Vanessa nunca quis ser mãe. Abandonou Sofia quando ela tinha 2 anos para encontrar-se na Europa. O advogado mencionou algo sobre uma herança, lembrou Juliana. Quanto dinheiro seria? A mãe de Vanessa era herdeira de uma rede de hotéis. Estamos falando de milhões, talvez dezenas de milhões. Maurício passou as mãos pelo rosto exausto. Como posso competir com isso? Sou um ex-empresário falido, trabalhando como auxiliar de cozinha, morando num apartamento de periferia. Juliana tomou suas mãos entre as dela. Você é o pai que ficou. O pai que dormiu nas ruas para manter a filha protegida. O pai que Sofia ama. Na manhã seguinte, Dr. Prado recebeu o casal em seu pequeno escritório na Lapa. Era um advogado de meia-idade, com olheiras profundas e uma pasta repleta de casos acumulados. Um defensor público sobrecarregado, mas com a ética ainda intacta. Vou ser sincero, disse após analisar o documento. A situação não é boa. Vocês estão em desvantagem financeira, o que significa advogados menos experientes, ou seja, eu contra um escritório renomado. A mãe biológica tem presunção legal a favor dela, especialmente agora que demonstra interesse pela criança. Mas ela abandonou Sofia, protestou Maurício. Formalmente vocês tinham um acordo verbal, sem documentos que comprovem abandono legal. Doutor Prado ajustou os óculos gastos. E agora ela tem casa própria, estabilidade financeira, pode oferecer conforto material, coisas que infelizmente pesam no sistema. E o fato de que só quer a menina por causa do dinheiro? Questionou Juliana. Provar motivações é quase impossível. Ela dirá que se arrependeu, que amadureceu, que agora tem condições de ser mãe. Saíram do escritório desanimados. No caminho para casa, passaram por uma banca de jornal onde uma revista de fofocas exibia a foto de Vanessa em uma festa de gala, com a manchete: ex-modelo volta ao Brasil para reunir-se com a filha. A matéria falava de uma mãe dedicada, separada do marido por circunstâncias difíceis, agora determinada a reconquistar o amor da filha. Ela já está manipulando a opinião pública, Maurício murmurou, horrorizado. Naquela tarde, precisaram explicar a situação para Sofia. Sentaram-se com ela na pequena sala, escolhendo palavras cuidadosamente. Sofia, lembra que falamos da sua mãe? Que ela estava viajando? Começou Maurício. A menina assentiu, brincando distraidamente com sua boneca. A mamãe que foi embora quando eu era bebê? Isso. Bem, ela voltou ao Brasil e quer te ver. Sofia franziu o senho, confusa. Por quê? Ela não gostava de mim. A simplicidade da observação cortou o coração de ambos. Juliana segurou a mão da menina. As pessoas mudam, Sofia. Talvez ela tenha percebido que cometeu um erro. Vamos ter que ir ao tribunal amanhã, explicou Maurício. É como a escola, mas para adultos resolverem questões complicadas. Eu vou ter que morar com ela? A pergunta veio carregada de medo. Não sabemos ainda, respondeu Maurício honestamente, mas quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar e estar por perto. Sempre. Naquela noite, Sofia teve pesadelos. Acordou gritando, sonhando que era levada por estranhos. Juliana a acalentou, cantando uma cantiga de ninar nordestina, enquanto Maurício observava da porta, impotente diante do sofrimento da filha. O Fórum da Barra Funda era um edifício imponente e intimidador. Maurício, Sofia e Juliana chegaram cedo, todos vestindo suas melhores roupas,
que mesmo assim pareciam simples demais para o ambiente formal. Dr. Prado os encontrou na entrada, carregando uma pasta surrada. Lembrem-se, sejam respeitosos, respondam apenas o que for perguntado, sem emoções exageradas, instruiu. Enquanto aguardavam no corredor, um burburinho anunciou a chegada de Vanessa. Ela caminhava como se estivesse numa passarela, os saltos altos ecoando no piso de mármore. Vestia um tailleur branco impecável, joias discretas, mas visivelmente caras, e era seguida por 2 homens de terno, seu advogado e um assistente. Quando viu a filha, seu rosto se iluminou com um sorriso ensaiado. "Sofia, minha princesa!" A menina se encolheu contra o pai, escondendo o rosto. Vanessa pareceu momentaneamente desconcertada, mas logo recuperou a compostura. "É normal ela não me ver há tanto tempo. Vamos nos reconectar aos poucos." Seus olhos então encontraram Juliana, avaliando-a de cima a baixo. "E você deve ser a babá, certo?" "Sou Juliana Pereira", respondeu com dignidade, sustentando o olhar. "Que gentil da sua parte cuidar deles durante este período difícil", Vanessa comentou com condescendência. Antes que Juliana pudesse responder, foram chamados para a sala de audiências. O juiz Renato Vieira era um homem de meia-idade com olhos cansados que já haviam visto demasiadas disputas familiares. Ele observou ambas as partes, enquanto os advogados apresentavam os argumentos iniciais. Dr. Mendes, representando Vanessa, falou primeiro. "Meritíssimo, temos aqui uma mãe que, por circunstâncias da vida, precisou afastar-se temporariamente. Hoje, emocionalmente madura e financeiramente estável, deseja reatar os laços com sua filha, oferecendo-lhe o conforto e as oportunidades que merece." Ele fez uma pausa dramática. "Do outro lado temos um pai falido, envolvido em escândalos financeiros, que chegou a viver nas ruas com a criança, colocando-a em situação de extremo risco." Maurício sentiu o sangue ferver, mas manteve-se calado conforme instruído. Dr. Prado levantou-se em seguida. Enquanto a mãe esteve ausente por 4 anos, sem qualquer contato ou pensão alimentícia, ele foi mãe e pai, construindo uma relação sólida e amorosa com Sofia. O juiz escutou atentamente. Depois solicitou os laudos da assistente social e do psicólogo que haviam entrevistado Sofia. "Observo aqui", disse ele, folheando os documentos, "que a menor demonstra forte vínculo com o pai e significativo apego a meritíssimo. Meu cliente é um pai dedicado que, apesar das dificuldades recentes, sempre colocou o bem-estar da filha em primeiro lugar. Senhora Juliana Pereira." Ele olhou para Juliana. "Qual é sua relação exata com a família?" Juliana engoliu em seco. "Sou companheira de Maurício, meritíssimo. Sofia e ele moravam comigo há alguns meses e recentemente alugamos um apartamento juntos. Uma família reconstruída, então." O juiz anotou algo. "E qual sua ocupação?" "Sou babá em 3 residências diferentes." Vanessa inclinou-se para seu advogado, sussurrando algo que fez Dr. Mendes sorrir com desdém. "Meritíssimo", interveio ele, "precisamos considerar o que é melhor para a criança. De um lado, temos uma mãe capaz de oferecer educação de primeira linha, atividades extracurriculares, viagens culturais. Do outro, temos um pai desempregado e sua namorada babá, mal conseguindo pagar aluguel." O comentário provocou murmúrios na sala. Dr. Prado levantou-se indignado. "Meritíssimo, a qualidade parental não se mede pelo saldo bancário." O juiz bateu o martelo, pedindo ordem. Depois, chamou Sofia para uma conversa em particular em sua sala. Os minutos que se seguiram pareceram horas. Maurício e Juliana trocavam olhares apreensivos, enquanto Vanessa verificava casualmente suas mensagens no celular. Quando Sofia retornou, tinha os olhos levemente vermelhos. Correu direto para o pai e Juliana, ignorando completamente Vanessa, que não conseguiu esconder o desapontamento. Finalmente, o juiz anunciou sua decisão preliminar. Considerando a complexidade da situação e o bem-estar imediato da menor, determino que Sofia permaneça sob guarda temporária do pai, com visitas supervisionadas da mãe 2 vezes por semana, até a conclusão do processo. Ele olhou diretamente para Vanessa. "Senhora Almeida, a reconexão com sua filha deve ser gradual, respeitando o tempo e sentimentos da criança.
Vanessa não conseguiu esconder a frustração, mas assentiu educadamente. Uma assistente social fará visitas regulares a ambas as residências, continuou o juiz. A audiência final está marcada para daqui a 60 dias, quando tomarei uma decisão definitiva. Ao saírem do tribunal, a felicidade momentânea de terem mantido Sofia foi temperada pela ansiedade do que estava por vir. Vanessa os alcançou no corredor. Isso não acabou, Maurício, disse em voz baixa para que Sofia não ouvisse. Meus advogados vão investigar cada detalhe da sua vida atual. Se encontrarem qualquer coisa, qualquer deslize, a guarda será minha. Sem esperar resposta, virou-se e partiu, deixando no ar o perfume caro e a ameaça velada. As semanas seguintes foram tensas. Vanessa cumpriu as visitas supervisionadas, sempre trazendo presentes extravagantes que deixavam Sofia confusa. A menina voltava dessas visitas quieta, retraída. Ela pergunta se eu quero morar na casa grande dela, com piscina e um quarto só para brinquedos, contou Sofia uma noite. Disse que lá eu vou poder ter um pônei de verdade. Maurício tentava explicar sem demonizar Vanessa que amor não se compra com presentes. Enquanto isso, Juliana buscava formas de tornar o pequeno lar ainda mais acolhedor, com pequenos toques que não custavam nada. Flores colhidas no caminho do trabalho, jogos caseiros, histórias antes de dormir. Numa manhã de domingo, enquanto preparavam um bolo simples para comemorar o aniversário de Sofia, a campainha tocou. Era a assistente social fazendo uma visita surpresa. Viemos verificar as condições de moradia, explicou, acompanhada de uma estagiária que anotava tudo. Elas inspecionaram cada canto do apartamento, fazendo perguntas sobre rotina, alimentação, tarefas escolares. Sofia mostrou orgulhosamente seu pequeno quarto, decorado com desenhos que ela mesma havia feito. A senhora Almeida mencionou que a criança divide quarto com a companheira do pai, comentou a assistente social. Não, tenho meu próprio quarto, protestou Sofia. O papai e a tia Ju dormem no outro quarto. A estagiária trocou olhares com a assistente social anotando algo. E quem te busca na escola? A tia Ju quando não está trabalhando. Ou a dona Eliette, minha diretora, que é amiga nossa. Mais anotações, mais olhares. Quando partiram, Maurício não conseguiu esconder a preocupação. Elas estavam procurando problemas. Encontraram uma família, respondeu Juliana determinada. Talvez não a mais rica ou a mais convencional, mas uma família de verdade. O que eles não sabiam era que, naquela mesma noite, Vanessa recebia as informações preliminares em sua cobertura luxuosa. Apartamento pequeno, mas limpo, criança bem cuidada, vínculo forte com o pai e a companheira dele. Relatou o investigador particular que ela havia contratado. A escola fala muito bem da menina e os vizinhos também. Não é suficiente, frustrou-se Vanessa. Preciso de algo concreto contra eles. Bem, há algo. O homem hesitou. O relacionamento deles não é formalizado. Tecnicamente estão vivendo em concubinato com uma menor presente. Os olhos de Vanessa brilharam. Isso é perfeito. Um juiz tradicional vai considerar isso inadequado. Tem mais. A babá Juliana Pereira. Encontrei algo interessante no passado dela. Ele estendeu uma pasta com documentos. Vanessa sorriu ao ler, um sorriso que não tinha nada de maternal. Ligue para Dr. Mendes. Acabei de encontrar nossa arma secreta. Na pequena sala do apartamento na Zona Norte, Maurício, Juliana e Sofia sopravam juntos as velas do bolo de aniversário, sem imaginar a tempestade que se formava no horizonte. As visitas supervisionadas com Vanessa tornavam-se cada vez mais elaboradas. Em uma delas, ela levou Sofia a um shopping de luxo na Zona Sul, comprando uma quantidade absurda de roupas e brinquedos. Em outra, contratou um fotógrafo profissional para registrar o reencontro maternal. Imagens que logo apareceram em suas redes sociais com hashtags como Amor de Mãe e Família em Primeiro Lugar. Ela nem pergunta sobre a escola, comentou Sofia, enquanto Juliana penteava seus cabelos para mais um encontro. Só fica falando do quarto novo que está preparando para mim e mostrando fotos para as amigas dela. Juliana e Maurício trocaram olhares preocupados, mas mantiveram o tom neutro. Doutor Prado havia alertado sobre a importância de nunca falar mal de Vanessa na frente da menina.
Talvez ela só esteja ansiosa para te conhecer melhor, sugeriu Juliana gentilmente. Sofia balançou a cabeça com uma sabedoria além de seus anos. Ela não olha para mim de verdade, não como você e o papai. A observação simples fez os olhos de Juliana se encherem de lágrimas. Ela abraçou a menina com força, sentindo um amor profundo que jamais imaginara ser possível por uma criança que não era biologicamente sua. Enquanto isso, Maurício enfrentava seus próprios desafios. O restaurante onde trabalhava fechou abruptamente, deixando-o novamente desempregado. Durante semanas procurou outro emprego, enviando currículos para qualquer vaga disponível. As respostas eram sempre as mesmas: superqualificado ou simplesmente silêncio. Não entendo, desabafou uma noite, depois que Sofia adormeceu. É como se todas as portas estivessem fechadas de propósito. Juliana mordeu o lábio, pensativa. Você acha que Vanessa poderia usar contatos para me sabotar? Absolutamente. A suspeita se confirmou dias depois, quando um antigo colega de faculdade ligou. Maurício, cara, precisava te avisar. Tem uma mulher ligando para várias empresas dizendo que você está envolvido em fraudes. Ela se apresenta como uma consultora de RH, mas um amigo meu reconheceu o nome. É sua ex, não é? A notícia foi devastadora. Com o julgamento final se aproximando, a situação financeira piorava. Juliana agora trabalhava horas extras, aceitando qualquer trabalho adicional que surgisse. Maurício finalmente conseguiu um emprego como motorista de aplicativo, usando um carro emprestado por Dona Eliette, a diretora da escola que se tornara amiga e aliada. Numa quinta-feira cinzenta, apenas 2 semanas antes da audiência final, a bomba estourou. Doutor Prado apareceu no apartamento sem aviso prévio, o rosto tenso. Vanessa entrou com um pedido de liminar para obter a guarda provisória imediata, anunciou assim que entrou. E tem novas evidências contra vocês. Maurício empalideceu. Que tipo de evidências? O advogado estendeu os documentos. Primeiro, alegações de instabilidade financeira e habitacional. Segundo, ambiente moral questionável, devido ao relacionamento não formalizado de vocês. E terceiro, ele hesitou, olhando para Juliana com constrangimento. Terceiro? Ela insistiu. Antecedentes criminais seus, Juliana. A sala mergulhou em silêncio. Maurício virou-se para ela confuso. Antecedentes? Que antecedentes? Juliana sentou-se lentamente, o rosto pálido. Meu filho estava doente, com febre alta. Tinha 19 Precisava anos. De remédios que eu não podia pagar. Eu peguei medicamentos numa farmácia. Fui pega. Você foi presa? Maurício perguntou suavemente, sem julgamento. Cumpri serviço comunitário, por ser primária e pelos atenuantes. O processo foi arquivado anos atrás. Ela olhou para o advogado. Como ela descobriu isso? Investigador particular, provavelmente. E tecnicamente isso não deveria ser usado contra você, já que o processo está arquivado. Dr. Prado suspirou. Mas a juíza designada para a liminar é conhecida por ser extremamente conservadora, doutora Helena Matos. O nome causou um arrepio em Maurício. A mesma que negou a guarda compartilhada para aquele pai solteiro ano passado? Exatamente. E o pior, a audiência da liminar é amanhã às 10 horas. Naquela noite, depois que Dr. Prado saiu, Maurício e Juliana tiveram uma longa conversa. Ela contou tudo sobre seu passado. A gravidez aos 17 anos, o pai da criança que desapareceu, a luta para sobreviver sozinha, o desespero que a levou àquele único erro. Meu filho tinha pneumonia. O posto de saúde estava sem os antibióticos que ele precisava. Eu implorei na farmácia. Ofereci trabalhar para pagar, mas... Ela enxugou as lágrimas. Não me orgulho do que fiz, mas faria qualquer coisa por ele. Maurício segurou suas mãos. Eu entendo. Qualquer pai ou mãe de verdade entenderia. E se a juíza não entender? Se isso custar a guarda de Sofia? Ele não tinha resposta. Apenas a abraçou enquanto o medo do que estava por vir pairava sobre eles. A manhã seguinte amanheceu chuvosa e fria. Deixaram Sofia na escola, sem mencionar a audiência para não preocupá-la. No tribunal encontraram Vanessa e seu advogado já esperando, ambos confiantes. A juíza Helena Matos
Uma senhora austera de cabelos grisalhos impecavelmente arrumados entrou na sala com passos firmes. Sua expressão severa não dava pistas sobre suas inclinações. Durante quase 2 horas, os advogados apresentaram argumentos. Dr. Mendes pintou um quadro dramático de uma criança vivendo na instabilidade, cercada por figuras de moral questionável. Dr. Prado tentou desesperadamente contextualizar a situação, explicando o processo de recuperação de Maurício e o papel fundamental de Juliana. Finalmente, a juíza fez uma única pergunta direta a Juliana. Senhora Pereira, a senhora considera-se um exemplo moral adequado para uma criança em formação, dado seu histórico? Juliana engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Meritíssima! Cometi um erro desesperado como mãe aos 19 anos. Passei os anos seguintes trabalhando honestamente, cuidando de crianças com todo amor e respeito. Se isso me faz moralmente inadequada, então qualquer pessoa que já cometeu um erro para proteger um filho também seria. Um silêncio pesado dominou a sala. A juíza observou-a por longos segundos antes de se pronunciar. Considerando as evidências apresentadas e o princípio do melhor interesse da criança, concedo a liminar solicitada. A menor Sofia Almeida passará à guarda provisória da mãe biológica até a audiência final, quando será decidida a guarda definitiva. O mundo pareceu desabar. Maurício agarrou a borda da mesa para se manter de pé, enquanto Juliana sufocava um soluço. A transferência será realizada hoje mesmo, continuou a juíza impiedosa. Oficiais de justiça acompanharão a menor da escola para a residência materna. Não podemos nem nos despedir? Maurício perguntou a voz embargada. Isso apenas tornaria a transição mais traumática, respondeu a juíza, embora seus olhos demonstrassem um breve lampejo de compaixão. O senhor terá direito a visitas supervisionadas, a serem agendadas. Vanessa não conseguiu disfarçar o sorriso vitorioso ao sair da sala. Maurício e Juliana permaneceram sentados, atordoados, enquanto o Dr. Prado tentava consolá-los. Ainda temos a audiência final. Isso não acabou. Mas naquele momento parecia ter acabado. A ideia de Sofia sendo levada sem poder se despedir, sem entender o que estava acontecendo, era insuportável. Poucas horas depois, de volta ao pequeno apartamento, o telefone tocou. Era a Dona Eliette, a diretora da escola. Maurício, acabaram de levar Sofia. Eu tentei explicar, mas ela estava tão assustada. Gritou por você e pela Juliana. As pernas de Maurício cederam e ele caiu no sofá, o telefone escorregando de suas mãos. Juliana o pegou, ouvindo os detalhes entre lágrimas. Como ela estava? Chorando muito. A mãe tentou acalmá-la com promessas de presentes, mas Sofia só queria vocês. Nos dias que se seguiram, viveram um pesadelo. Vanessa cancelou as primeiras visitas agendadas, alegando que Sofia estava em processo de adaptação e muito sensível. Quando finalmente permitiu uma visita, uma semana depois, foi em sua cobertura luxuosa, sob supervisão de uma assistente social escolhida por ela. O reencontro foi dilacerante. Sofia correu para os braços do pai e de Juliana, agarrando-se a eles como se sua vida dependesse disso. Quero ir para casa, implorou entre soluços. Por favor, me leva para casa. Em breve, meu amor, prometeu Maurício, embora não soubesse se poderia cumprir. Estamos lutando por você. Nos 45 minutos permitidos, Sofia contou sobre a nova vida. O quarto enorme cheio de brinquedos que não a interessavam, as babás diferentes que apareciam a cada dia, as festas de adultos que Vanessa dava até tarde da noite. Ela só tira foto comigo quando tem visita, confidenciou a menina. Depois me manda ficar no quarto com a empregada. Que empregada? Perguntou Juliana. Dona Regina. Ela é legal comigo. Me dá comida quando a mamãe esquece. A informação ficou registrada em suas mentes. Quando o tempo acabou e Sofia foi levada novamente, chorando e se debatendo, algo quebrou dentro deles. No táxi de volta ao apartamento, Maurício tomou uma decisão. Vamos lutar com todas as forças. Se Vanessa joga sujo, precisamos encontrar nossas próprias armas. A audiência final estava marcada para dali a 3 semanas. Dr. Prado, apesar de desanimado com a liminar, prometeu fazer o possível. Mas Maurício e Juliana sabiam que precisavam de mais. Regina, disse Juliana subitamente,
A empregada. Ela vê tudo o que acontece naquela casa. Sim, mas por que ela nos ajudaria? Não sabemos até tentarmos. Descobrir o sobrenome e contato de Regina não foi fácil. Finalmente, através de um entregador de supermercado que fazia entregas regulares na cobertura de Vanessa, conseguiram um número. Juliana fez a ligação, identificando-se e explicando a situação. Do outro lado houve um longo silêncio. Sei quem você é, disse finalmente a voz cansada de Regina. A menina não para de falar de você e do pai. Chora todas as noites. Por favor, implorou Juliana. Precisamos de sua ajuda. Sofia está sofrendo. Outro silêncio mais longo. Encontre-me amanhã no mercado municipal, às 3. Venha sozinha. Regina era uma mulher robusta de 50 e poucos anos, com olhos gentis e expressão preocupada. Sentaram-se em uma mesa discreta de uma lanchonete. Não devia estar fazendo isso, começou ela nervosa. Posso perder meu emprego e preciso dele. Entendo, respondeu Juliana. Mas se há algo que possa ajudar Sofia... Regina olhou ao redor, certificando-se que ninguém observava, e então deslizou um pequeno pendrive pela mesa. A patroa está fazendo tudo por dinheiro. Ouvi ela falando com o advogado que assim que conseguir a guarda definitiva e acessar a herança, vai mandar a menina para um internato na Suíça. Regina baixou a voz. Ela maltrata a menina quando não tem visitas. Grita, deixa sem comer como castigo, tranca no quarto. Meu Deus! Juliana sentiu o estômago revirar. Comecei a gravar. No celular, escondido. Regina apontou para o pendrive. Tem vídeos, áudios, tem uma conversa dela com uma amiga, dizendo que a menina é só um ingresso para a fortuna. Juliana pegou o pendrive com mãos trêmulas. Por que está nos ajudando? Os olhos de Regina se encheram de lágrimas. Tenho netos e aquela criança. Ela não merece o que está passando. Com o pendrive seguro, Juliana e Maurício correram para o escritório de Dr. Prado, que assistiu às gravações boquiaberto. Isso é dinamite pura, declarou. Mas precisamos ter cuidado. Se foram obtidas sem consentimento, podem ser consideradas ilegais como prova. E deixamos Sofia sofrer mais 3 semanas até a audiência? Protestou Maurício. O advogado refletiu. Há uma pessoa que talvez possa nos ajudar. Uma ex-colega que agora é promotora da Vara da Infância. Doutora Paula Mendonça. Ela é conhecida por colocar o bem-estar das crianças acima das tecnicalidades legais. Aquela noite, enquanto a chuva castigava São Paulo, 3 pessoas reuniram-se em um pequeno café no centro da cidade. Maurício, Juliana e a promotora Paula Mendonça, uma mulher determinada de 40 anos que assistia às gravações com expressão grave. Isso é abuso psicológico claro, declarou ela finalmente. Como promotora, posso solicitar uma investigação imediata e uma reavaliação da liminar com base em novas evidências de risco para a menor. Pela primeira vez em semanas, uma luz de esperança surgiu. No entanto, como diz o velho ditado, a noite sempre é mais escura antes do amanhecer, e na cobertura luxuosa dos jardins, Vanessa recebia uma ligação que a fez empalidecer. Como assim? Evidências? Que tipo de evidências? Seu olhar recaiu sobre Sofia, que desenhava silenciosamente no canto da sala. Aquela empregada intrometida, Regina, venha aqui agora. O Fórum da Barra Funda nunca pareceu tão imponente como naquela manhã de audiência decisiva. O céu de São Paulo, geralmente poluído, amanhecera surpreendentemente azul, após dias de chuva, como se a natureza oferecesse um presságio de esperança. Maurício ajustou a gravata emprestada, a mesma que usara na audiência anterior. Ao seu lado, Juliana alisava nervosamente o vestido simples que comprara especialmente para a ocasião. Doutor Prado revisava suas anotações enquanto aguardavam no corredor. Estou com medo, confessou Juliana, sua voz quase um sussurro. Maurício apertou sua mão. Eu também, mas temos a verdade do nosso lado. Às vezes a verdade não é suficiente, ela respondeu. A preocupação evidente em seus olhos escuros. A promotora Paula Mendonça aproximou-se, emanando uma confiança que eles desesperadamente tentavam sentir. O juiz Antônio Guimarães tem uma reputação de ser justo e extremamente centrado no bem-estar das crianças, informou. As evidências são fortes,
mas precisamos estar preparados para qualquer cenário. O burburinho no corredor aumentou quando Vanessa chegou, acompanhada não apenas de Dr. Mendes, mas de mais 2 advogados. Ela usava um conjunto discreto e elegante, o cabelo arrumado em um coque baixo, a imagem perfeita da mãe responsável. Ignorou deliberadamente Maurício e Juliana, conversando em voz baixa com sua equipe legal. A ausência de Sofia era um peso no peito de todos. A menina aguardava em uma sala especial, com uma psicóloga judicial, protegida do estresse da audiência até que fosse chamada. Todos de pé para a entrada do meritíssimo juiz Antônio Guimarães, anunciou o oficial de justiça. O juiz era um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação fina. Seu rosto não revelava emoções, enquanto ocupava seu lugar e organizava os documentos. Estamos aqui para decidir a guarda definitiva da menor Sofia Almeida, atualmente com 6 anos de idade. Começou ele, a voz grave preenchendo a sala. Antes de ouvir os advogados, gostaria de informar que tomei conhecimento das novas evidências apresentadas pela promotoria e determinei que fossem incluídas no processo, apesar dos protestos da defesa. Vanessa trocou olhares preocupados com o doutor Mendes, que imediatamente se levantou. Meritíssimo, reitero que as gravações foram obtidas ilegalmente, sem consentimento, por uma funcionária em clara violação de privacidade. Não podem ser consideradas provas válidas. Doutor, respondeu o juiz com firmeza, quando se trata do bem-estar de uma criança, o princípio do melhor interesse do menor se sobrepõe a tecnicalidades processuais. A jurisprudência é clara nesse sentido. Era um primeiro sinal positivo. Juliana apertou a mão de Maurício sob a mesa. As argumentações seguiram por mais de 2 horas. Dr. Mendes apresentou laudos de especialistas contratados por Vanessa, atestando a qualidade do ambiente físico oferecido, as oportunidades educacionais e sociais disponíveis para Sofia e a estabilidade emocional renovada da mãe. Dr. Prado, por sua vez, construiu um caso emocional e factual sobre a verdadeira natureza do amor parental. Apresentou testemunhos da diretora da escola, dos vizinhos, da assistente social que acompanhara Maurício nas ruas e, posteriormente, no pequeno apartamento. Meritíssimo, concluiu ele. Família não se define por metros quadrados ou saldos bancários. Define-se por presença, por sacrifício, por priorizar o outro acima de si mesmo. Meu cliente dormiu em calçadas para proteger sua filha quando perdeu tudo. A senhora Pereira abriu seu lar e seu coração para 2 estranhos, tornando-se uma figura materna por escolha, não por obrigação. A promotora Paula Mendonça apresentou os vídeos e áudios obtidos por Regina. A sala de audiência silenciou ao ouvir Vanessa declarando friamente que a menina é apenas um meio para acessar a herança e que, assim que o dinheiro estiver liberado, mando ela para um internato e sigo minha vida. Mais chocante ainda foram as gravações de Sofia chorando, trancada no quarto, implorando para voltar para casa, enquanto a voz de Vanessa ordenava que parasse com o drama, pois estava atrapalhando sua festa. Quando as gravações terminaram, até mesmo os advogados de Vanessa pareciam desconfortáveis. Ela mantinha o rosto impassível, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Gostaria agora de ouvir a menor, declarou o juiz. Sem a presença dos pais ou responsáveis, apenas a psicóloga judicial e eu. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Maurício e Juliana. Sentados no corredor, mal conseguiam respirar. E se ela estiver com medo de falar a verdade? E se Vanessa a tiver ameaçado? Preocupou-se Juliana. Sofia é forte, respondeu Maurício, mais para si mesmo que para ela. Mais forte do que pensamos. Dentro da sala, o juiz Antônio se sentou no chão, ao nível de Sofia, abandonando a postura formal para deixá-la mais confortável. Sofia, sei que é difícil estar aqui, mas preciso entender como você se sente, explicou gentilmente. Não há respostas certas ou erradas, ok? Só quero saber a verdade. A menina, com os olhos grandes e sérios, assentiu. Me fale sobre sua mãe, Vanessa. Sofia olhou para as próprias mãos. Ela compra muitos brinquedos e tem uma casa grande. E como você se sente quando está com ela? A hesitação foi breve, mas reveladora. Com medo.
Ela grita muito quando não tem visita e me deixa sozinha. E seu pai? Como é quando você está com ele? O rosto da menina se iluminou imediatamente. Papai sempre me abraça, mesmo quando está cansado do trabalho. Ele me lê histórias e diz que me ama todos os dias. E Juliana, como ela trata você? Tia Ju... Sofia sorriu, revelando a falta de um dente de leite. Ela faz tranças no meu cabelo e me ensina músicas. Quando tenho pesadelo, ela canta até eu dormir de novo. E faz bolo de cenoura no meu aniversário. A menina fez uma pausa, como se refletisse. Ela me ama de verdade, não é só de mentira para as fotos. O juiz trocou um olhar significativo com a psicóloga. Sofia, se você pudesse escolher onde morar, onde seria? Sem hesitação. Com meu pai e tia Ju, na nossa casa pequena. Mesmo sabendo que na casa da sua mãe você teria mais brinquedos, uma piscina, talvez até um pônei? Sofia olhou diretamente nos olhos do juiz, com uma sinceridade que só as crianças possuem. Brinquedos não abraçam a gente de volta. De volta à sala de audiência, todos se levantaram quando o juiz retornou. Sofia foi encaminhada para outra sala, onde aguardaria a decisão final. Tendo analisado todas as evidências, testemunhos e a opinião da própria menor, começou o juiz, este tribunal está pronto para proferir sua decisão. O silêncio era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Maurício sentia o coração bater tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. A guarda definitiva da menor Sofia Almeida é concedida a seu pai, Maurício Almeida. O juiz fez uma pausa, permitindo que o significado das palavras fosse absorvido. Além disso, reconheço oficialmente o papel fundamental de Juliana Pereira na vida da criança, garantindo-lhe status legal de figura parental, com todos os direitos e responsabilidades inerentes. Juliana sufocou um soluço, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Maurício a abraçou, igualmente emocionado. Quanto à senhora Vanessa Almeida, continuou o juiz, sua voz adquirindo um tom mais severo, este tribunal revoga todos os seus direitos de visita, tendo em vista as evidências claras de abuso psicológico e negligência. Recomendo ainda que o Ministério Público investigue a possível prática de alienação parental e exploração da menor para fins financeiros. Vanessa levantou-se abruptamente, o rosto contorcido de raiva. Isso é um absurdo. Vou recorrer. Senhora Almeida, contenha-se ou serei forçado a removê-la da sala, advertiu o juiz. E quanto à herança que tanto a interessava, estou emitindo uma ordem para que seja colocada em um fundo fiduciário, acessível apenas a Sofia quando completar a maioridade. Nem a senhora, nem o pai terão acesso a esses recursos. Foi a gota d'água. Vanessa explodiu em uma crise de fúria, gritando insultos até ser escoltada para fora por 2 oficiais de justiça. Uma última coisa, disse o juiz antes de encerrar a sessão. Gostaria de citar as palavras da própria Sofia, que resumem perfeitamente o que tentamos proteger aqui hoje. Brinquedos não abraçam a gente de volta. Esta corte se orgulha de priorizar o amor genuíno acima de qualquer vantagem material. Audiência encerrada. Quando a porta lateral se abriu e Sofia correu para a sala, o tempo pareceu congelar. Ela olhou em volta, hesitante por um segundo, antes de avistar Maurício e Juliana. Seu rosto se iluminou com o mais puro alívio e alegria. Papai! Tia Ju! Ela correu como nunca, jogando-se nos braços deles com tanta força que quase os derrubou. Os 3 se abraçaram, formando um círculo perfeito de amor e pertencimento, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seus rostos. Vamos para casa? Perguntou Sofia, os olhos brilhando de esperança. Sim, meu amor, respondeu Juliana, beijando sua testa. Vamos para casa. 6 meses depois, em uma pequena cerimônia no Parque da Água Branca, o mesmo onde Maurício havia confessado seus sentimentos a Juliana, um novo capítulo começou. Sob um caramanchão decorado com flores simples do campo, Maurício aguardava nervosamente, ajeitando a gravata do terno azul marinho alugado. Dona Eliette, Regina, que encontrara um novo emprego depois de ser demitida por Vanessa, Dr. Prado e a promotora Paula formavam a pequena plateia de convidados. Quando a música começou,
tocada por um violinista amigo de um colega do restaurante onde Maurício agora trabalhava como sous-chefe, todos se viraram. Sofia surgiu primeiro, espalhando pétalas de flores pelo caminho, usando um vestido branco simples com uma faixa azul. Atrás dela, Juliana caminhava radiante em um vestido azul claro, carregando um pequeno buquê de margaridas, as mesmas flores que Sofia costumava colher para ela no caminho da escola. O juiz de paz, um senhor sorridente, conduziu a cerimônia com palavras sobre segundas chances e famílias que se formam não pelo sangue, mas pelo amor. Você aceita este homem, que já conheceu o topo do mundo e o fundo do poço, que aprendeu o verdadeiro valor das coisas, para amar e respeitar por todos os dias da sua vida? Perguntou ele a Juliana. Aceito, respondeu ela, a voz embargada de emoção. E você aceita esta mulher que abriu seu coração e sua casa quando você não tinha nada a oferecer em troca para amar e respeitar por todos os dias da sua vida? Aceito, respondeu Maurício, segurando as mãos de Juliana como se fossem o bem mais precioso do mundo. Quando os anéis foram trocados, simples alianças de prata que haviam custado meses de economias, Sofia pediu para falar. Posso dizer uma coisa? Perguntou, puxando a barra do vestido de Juliana. O juiz de paz sorriu. Claro, pequena. Sofia respirou fundo, como havia ensaiado. Tia Ju, agora posso te chamar de mamãe? De verdade. Não havia um único olho seco na cerimônia. Juliana ajoelhou-se, ficando no nível de Sofia. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se você me chamasse de mamãe, respondeu a voz trêmula. Sofia sorriu, revelando agora 2 dentes de leite faltando, e estendeu a mãozinha. Em sua palma repousava uma pequena pulseira de miçangas coloridas, feita por ela mesma na escola. Fiz isso para você ser minha mamãe oficial. Juliana estendeu o pulso, permitindo que a menina colocasse a pulseira. É o presente mais bonito que já recebi. A festa que se seguiu foi simples, mas cheia de alegria. No pequeno apartamento decorado com balões e luzes de Natal fora de época, amigos e vizinhos se reuniram para celebrar não apenas um casamento, mas o triunfo de uma família que havia superado os maiores desafios. Em um canto, Dr. Prado conversava com a promotora Paula sobre a fundação que estavam criando para ajudar pais em situação vulnerável. Regina mostrava orgulhosamente as fotos de seus netos para Dona Eliette. E no centro da sala, Maurício, Juliana e Sofia dançavam juntos, rindo, formando um círculo que ninguém mais jamais conseguiria romper. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Sofia adormeceu no sofá, exausta da emoção do dia. Maurício e Juliana sentaram-se na pequena varanda, observando as luzes da cidade. Você sabia que, no momento mais difícil, quando estávamos nas ruas, eu prometi a Sofia que um dia teríamos um lar de verdade novamente? Confessou Maurício. Na época, parecia uma mentira piedosa. Juliana apoiou a cabeça em seu ombro. E agora? Agora entendo que um lar não é um lugar. É isto que construímos juntos. Eles observaram o céu, onde uma estrela particularmente brilhante se destacava na poluição de São Paulo. Acho que deveríamos adotar uma criança, disse Juliana subitamente, quando estivermos um pouco mais estabelecidos. Maurício a olhou surpreso. Tem certeza? Sofia merece um irmãozinho ou irmãzinha, e há tantas crianças precisando de uma família, quanto nós precisávamos de um lar. Ele sorriu, pensando em como a vida dava voltas, do pináculo do sucesso ao fundo do poço, e agora há uma felicidade que nenhuma fortuna poderia comprar. Acho que tem razão, senhora Almeida, respondeu saboreando o novo sobrenome dela. Afinal, família não é quem nasce junto, é quem escolhe ficar. Naquele momento, como se sentisse que falavam dela, Sofia apareceu na porta da varanda, esfregando os olhos sonolentos. Posso ficar com vocês? Pediu. Eles abriram espaço entre si, e a menina se aconchegou ali, exatamente onde pertencia, no coração daquela família que o destino havia unido nas circunstâncias mais improváveis, provando que, às vezes, é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Maurício, Juliana e Sofia tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços, amor e superação.
Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se vocês se emocionaram com esta família que se formou nos momentos mais difíceis, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e os laços que formamos ao longo dela. Compartilhem nos comentários se já testemunharam ou viveram histórias de recomeço como esta. Afinal, como aprendemos com Maurício, Juliana e Sofia, família não é quem nasce junto, é quem escolhe ficar. Aguardamos vocês em nossa próxima história.